Flap ou flaps são superfícies móveis, não existem em todos os aeromodelos e possuem duas funções, eu não vou dizer distintas, mas que se complementam. A principal delas é aumentar a sustentação do avião, fazer com que ele voe de forma mais segura em baixas velocidades, com que ele não estole, propriamente dito, a baixas velocidades. A outra função, digamos assim, entre aspas, uma função colateral é, ao mesmo tempo, reduzir a velocidade deste avião. Bem, nos aeromodelos, a grande maioria dos aeromodelos treinadores não possuem flaps. Por quê? Porque eles são aviões já leves, de fácil manuseio, fácil pouso e fácil decolagem. Mas quando o aeromodelista começa a evoluir no hobby, que ele vai para um avião semi-escala, um avião escala, que começa a ter um comportamento muito próximo de um avião real, alguns aviões já vêm com esse recurso de fábrica. Veja bem, não que o avião treinador não possa ter flap. Eu particularmente já tive um há muitos anos, que eu queria entender qual era o funcionamento, qual era a mecânica do flap, e coloquei flaperon num aeromodelo treinador. A gente vai explicar agora aí o que são os dois. Bom, só que o flap tem que saber ser usado. Não é simplesmente bater uma chave, desce a superfície e eu estou com o avião flapeado, como se diz. Primeiro vamos entender a diferença entre flap e flaperon. Uma asa sempre vai ter duas superfícies móveis no mínimo, que são os ailerons. São aqueles que comandam o ângulo do avião, que ele vira à direita e à esquerda. Quando eu tenho flap propriamente dito, eu tenho, além das duas superfícies móveis aileron, eu tenho mais duas superfícies móveis, que são os flaps. Normalmente instalados na parte central da asa. Aqui eu tenho a asa de um P-51, é um avião semi-escala, ele é abaixo de uma escala, que vai ficar mais fácil entender isso. Vou mostrar um pouquinho de longe, só para ter uma ideia da dimensão. Tá? Esse é um P-51, e aqui, como eu disse, no extremo, nós temos o aileron. Ó. Este sobe e desce. E mais ao centro, eu tenho o flap. Vou mostrar um pouquinho de longe. Ó. O flap, ele apenas desce, ele não sobe. Esse é o limite máximo de deflexão dele. Então ele desce e sobe. Então eu tenho o flap separado do aileron. Já aviões flaperon são aqueles em que eu faço com que o aileron tenha, além da função de girar o avião à direita e à esquerda, ele atue como flap também. Para isso eu tenho que ter atualmente um rádio que proporcione a mixagem. Eu tenho que ter dois servos, um servo em cada aileron, e quando eu comando, vou pegar um rádio aqui. Quando eu comando aileron, essas superfícies atuam como aileron. Mas quando eu comando uma chave específica, pode ser qualquer uma nos rádios mais atuais, essa chave é de livre escolha, eu faço com que as duas superfícies aileron baixem, fazendo com que a frenagem e a sustentação maior deste modelo sejam então acionadas. O que nós temos que tomar cuidado com o flap? Como ele aumenta a sustentação, a tendência natural desse aeromodelo, quando utilizado o flap ou o flaperon, o efeito é igual nas duas situações, esse avião tende a dar uma arfada, ele tende a querer subir. E isso às vezes assusta um pouco, porque se pega o piloto desprevenido e ele bate a chave do flap, esse avião quer subir, ele rapidamente tem que dar uma picada, ele tem que empurrar o stick do profundor para frente para compensar essa tentativa de subida deste aeromodelo. Alguns perguntam assim, mas o flap no avião real, ele não realiza deflexão para baixo, ele sai de dentro da asa. Sim,
Na aviação real isso é um pouco diferente, são poucos os aviões aeromodelos que têm essa função que o flap ele se estende de dentro da asa para fora. Nos aeromodelos, a própria superfície do bode de fuga é que desce ou sobe. Bom, outro cuidado que tem que se ter. Nos rádios mais antigos, o flap é acionado por uma chave. Eu bato uma chave, então essa superfície desce. Só que isto causava um efeito bem desejado que é, como ele baixa muito rápido, a tendência desse avião é querer subir também muito rápido, dar aquele impacto. Nos rádios programáveis mais modernos, e quando eu digo mais modernos, eu diria de 2014 para cá, existe uma função de delay do servo, que é a seguinte: quando eu bato a chave correspondente ao flap, esse flap não desce de forma instantânea, ele não cai. Ele vai baixando de forma gradual, como realmente um avião funciona. Porque aí, digamos assim, o efeito aerodinâmico não é tão brusco, não faz com que esse avião queira dar aquela subida repentina. Ainda falando em flap, aviões escala e semi-escala, como foi dito aqui, alguns já vêm. Este P-51 vem com isto pronto de fábrica. Há modelos que não possuem flap. Mas onde é que eu vou usar o flap afinal? No pouso e na decolagem. Lembrem que no vídeo anterior, quando falamos de pouso, eu falei que nós íamos tocar nesse assunto agora. O que ocorre é o seguinte: se eu tenho um avião muito rápido, como por exemplo este P-51, o Spitfire também é um avião muito rápido para pouso, a B-25 da Segunda Guerra também é muito rápido, e tem vários aviões aí que são semi-escala e são agressivos para o pouso. Eu tenho que de alguma maneira diminuir esta velocidade para evitar que o avião vare a pista. Varar a pista é, ele corre, não para e atravessa a pista, pega o que tiver pela frente. O recurso do flap é extremamente útil neste caso, porque no momento que eu estou voando, estou me preparando para o pouso, eu aciono o flap, além de aumentar a sustentação, eu reduzo muito, quase que drasticamente, a velocidade desse aeromodelo. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com a deflexão dessa superfície. Não quer dizer que eu tenho que baixar total. Isso é algo que vai sendo ajustado durante o voo, vai se regulando, ou então o manual do fabricante normalmente diz qual é o ângulo que é necessário esta deflexão para que se tenha uma desaceleração adequada deste modelo. Na decolagem, o flap também é utilizado. Se nós temos uma pista relativamente curta e um avião que seja um avião pesado e que não tenha muito recurso de motor, convém eu dar uma pequena deflexão do flap, porque o ar, ao passar por baixo da asa, vai encontrar essa deflexão, que ela vai tentar empurrar o avião para cima do mesmo modo que acontece em voo. Então eu ganho mais sustentação. Só de novo um cuidado muito importante. Eu não posso dar total deflexão, porque lembre, além da sustentação, ele freia. É o contrário do pouso. E seja no pouso ou na decolagem, o ângulo de descida deste flap tem que ser muito observado, porque eu posso estolar o avião tentando colocar um ângulo muito acentuado. Certo? Então, flap, eu tenho as superfícies móveis independentes do aileron. Flaperon, eu tenho o próprio aileron atuando como flap. Aí eu preciso de um rádio que permita este nível de programação. Falando em rádio, como é que se fazia flaperon antigamente? Como era realizado? Era um sistema mecânico. Eu tinha um servo para cada aileron e eu tinha um servo no meio desses dois que deslocava esses servos primários. Então, mecanicamente também se conseguia alguns recursos aí, claro, há muitos anos, porque de 15 anos para cá, talvez até um pouco mais, nós já temos esses recursos disponíveis nos rádios. Falando ainda em superfície de comando para descer de forma lenta, se você tem um rádio que possua mais de 4 canais, eu tenho que ter no mínimo 5 para utilizar o flap, mas o seu rádio não possui a função de delay, a que faz a superfície realizar a deflexão de forma lenta, existem circuitos eletrônicos, podem ser encontrados aí em várias casas de aeromodelismo, que ele simula este delay. Você coloca este pequeno circuito entre o receptor
e o servo, e na hora de bater a chave para acelerar, perdão, para baixar o flap, esse circuito eletrônico executa o comando de forma lenta, então o flap desce de forma gradual. Então, para tudo nós temos solução aí no meio do nosso aeromodelismo, certo? Flap por hoje é isso, espero ter tirado as dúvidas. Depois do e-mail, do vídeo da semana passada, recebemos mais perguntas sobre o uso do flap. Alguns perguntaram, me disseram que o flap é perigoso. Não existe perigoso, nada é perigoso desde que se faça com consciência, que se faça entendendo o que se está fazendo. Então, às vezes, o avião não precisa de flap. Querem ver um avião que não precisa? Piper J3. Não, aliás, o real, até onde me consta, não tem flap. Não é necessário. Porque ele tem uma asa enorme de grande, uma área de superfície muito grande, que proporciona um voo lento. A velocidade de stall dele é muito baixa. A gente vai falar em stall mais adiante aí. Ok? Até o próximo vídeo. No próximo falaremos de leme. Um grande, digamos assim, desafio para os aeromodelistas utilizar o leme. E, repito, o leme salva avião. No próximo vídeo. Até logo!